Bom, pessoal, vamos lá então. Última aula nós falamos da espirometria forçada, né? Espirometria forçada e nada mais é um exame, um estudo que a gente usa dentro da pneumologia, dentro dos diagnósticos, principalmente aí falando de algumas enfermidades, algumas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Como um dos métodos diagnósticos de mais utilização, método que mais nos dá valores fidedignos aí para a gente trabalhar com esse tipo de paciente, né? Então a gente entra ali com espirometria forçada, que mede nada mais, nada menos que a mecânica pulmonar, né? Vamos relembrar isso daí. Então mede a mecânica pulmonar. A espirometria não mede valor residual, não mede volume residual, volume inspiratório, volume expiratório, ele mede a mecânica, como que está a mecânica pulmonar, se o pulmão está conseguindo trabalhar direito, se a musculatura acessória o aparelho respiratório está forte, né? Então diafragma, musculaturas acessórias, beleza? Então nada mais é para a gente checar a mecânica pulmonar, mecânica ventilatória. O que a gente fala aqui é de capacidade vital, né? Ele consegue determinar ainda a capacidade vital, não consegue determinar volume residual, o que está ficando dentro do pulmão na expiração, beleza? E hoje a gente vai falar de algumas outras provas que ficou faltando, né? Primeiro a gente vai começar a citar aí a pletismografia. O que é a pletismografia? A pletismografia é um exame em que mede volumes, sim? A espirometria não mede volume, a espirometria mede a mecânica ventilatória do paciente, a mecânica pulmonar, né? Como está funcionando esse pulmão. Já aqui a pletismografia não, a pletismografia ela mede mesmo volume, tá? Então aqui a gente consegue ver volume total de gás intratorácico que está ficando aí dentro do pulmão, dentro do parênquima do paciente. Pode ser indicado em quais situações, né? A gente cita aí a própria pneumopatia intersticial difusa como uma das indicações da pletismografia. A própria enfermidade neuromuscular, uma indicação de pletismografia. E quando eu tenho suspeita, né, ou a própria já constatação, e eu quero quantificar isso daí, de encarceramento aéreo, de atrapamento aéreo, tá bom? Então essas três indicações de pletismografia: pneumopatia intersticial difusa, enfermidade neuromuscular e atrapamento aéreo. Bom, a pletismografia nada mais nada menos, o paciente ele entra na máquina, né? Ao contrário da espirometria, em que o paciente só faz expiração, a pletismografia não, ele vai respirar por aquela boquilha, né? Ele vai inspirar, ele vai expirar quantas vezes for necessário lá que o avaliador vai solicitar para ele, beleza? Então espirometria checa a expiração, a mecânica pulmonar, mecânica ventilatória, e a pletismografia checa volume pulmonar, tá? Ou volume total de gás intratorácico. Então aqui a gente faz inspiração e expiração no aparelho. Vamos lá então. Outra prova, né? Outra dessas provas aí, nós estamos citando as que são mais pedidas, as mais importantes, as mais solicitadas. É a prova do intercâmbio gasoso, a própria oximetria de pulso. A oximetria de pulso acaba que ela se torna o exame mais fácil de ser realizado, um exame barato, né, que não exige ali tempo, bem dizer, do profissional, não exige tempo do paciente em ir lá fazer esse exame. Qualquer leito que o paciente tiver, você pode passar ali com o oxímetro
já colocar no dedo do teu paciente e verificar, ou no próprio ato da consulta, o paciente sentado ali, você já consegue verificar também. É um exame fácil, exame rápido, barato, e muito simples de ser executado, ok? Qual que é qual o principal intuito da oximetria de pulso? Bom, primeiramente é medir a saturação de oxigênio na corrente sanguínea, né? Quando eu falo de circulação periférica, então eu meço a saturação de oxigênio no sangue, né, da circulação periférica, nos dedos do paciente, né, nos dedos da mão. Então, qual que é a principal limitação do oxímetro? Qual que é a principal limitação do aparelho, do exame? Bom, ele não consegue distinguir qual molécula está levando oxigênio, qual molécula está levando monóxido de carbono, qual molécula está transportando dióxido de carbono, tá? Qual está com oxigênio. Ou seja, ele vai te dar um resultado, ele vai te dar um valor ali no geral, tá? Tantos por cento. Ele não vai te falar específico, de forma específica. Vou te dar um exemplo como uma gasometria arterial, tá? Ele vai te dar ali um resultado geral, um resultado a grosso modo, para você conseguir desenrolar a situação ali, para você conseguir resolver o problema do seu paciente ali de forma mais simples. Vamos lá. Circunstâncias que podem alterar a medição. O que pode fazer com que essa medição da oximetria seja alterada, seja uma medição não fidedigna, não confiável? Primeira coisa, em quartos com demasiada luz, quartos que tenham muita luz, que possam interferir ali no próprio laser do aparelho, tá? Então interfere na medição. Um ambiente muito iluminado, onde tem aquela luz excessiva, tá? Outro tipo de paciente é o paciente que tem a pele muito escura, tá bom? Pode ser que o oxímetro, que o aparelho, tenha dificuldade em fazer a captação dessa perfusão capilar ali nesse paciente, ok? O paciente que tem as unhas pintadas, esse paciente sim é aquele paciente que quando entra no teu PS, numa situação de emergência, numa situação em que precisa ser feita essa monitorização de saturação, você tem que tirar o esmalte desse paciente, tá? O maior exemplo que a gente tem agora aí são os casos de Covid, né? As internações por Covid, ou as próprias consultas mesmo por Covid, né? A paciente às vezes chega com um esmalte, né, na unha, então tem que retirar esse esmalte para haver uma leitura fiel, uma leitura considerável que possa ser bem aceita, beleza? Porque vamos citar o exemplo do Covid, né? O próprio paciente já tende a ter um valor de saturação, de perfusão mais baixo do que o normal mesmo, devido à própria pneumonia viral. E aí com o esmalte essa saturação abaixa mais ainda. Às vezes você tem um paciente que está saturando 99%, 98%, uma saturação excelente, mas devido ao esmalte o paciente vai estar marcando ali que está desaturado no aparelho, tá bom? Devido ao esmalte do paciente. Tá, pessoal? Então temos que ter cuidado com esse paciente aí com respeito do esmalte. Então pede para o paciente retirar, ou pede a equipe para ir lá com acetoninha lá e retirar o esmalte da unha desse paciente aí, que a gente vai precisar monitorizar. O que acontece? Esse paciente, agora eu falei para vocês, vai depender da patologia, nós precisamos de uma monitorização fidedigna. Por exemplo, o paciente com Covid, o paciente saturado com Covid, dependendo do grau de pneumonia que ele tiver, chega um ponto que eu tenho que fazer uma intubação orotraqueal, eu tenho que permear a via respiratória desse paciente de forma artificial para ofertar uma boa ventilação para esse paciente.
Aí se esse paciente está de esmalte, essa monitorização está caindo ali o valor de saturação, lógico, eu vou ter um tratamento inadequado para o meu paciente. Ok? Então, principal dica durante a oximetria é isso daí, é fazer com que esse meu paciente retire o esmalte, ou eu pedir para alguém da equipe, a própria equipe de enfermagem, fazer a retirada. Vamos lá, se considera dessaturação de oxigênio um paciente desaturado, o paciente com baixo valor de saturação, um paciente que tem aí menos de 94% de saturação. Um paciente que está saturando 93, 92, tá? Eu considero um paciente ali que está dessaturado. Quando a oximetria de pulso se realiza durante uma prova de exercício, durante um teste ergométrico, se assume que uma prova com dessaturação significativa, se a saturação descende a mais de 4%. Ou seja, quando eu tenho um paciente que normal ele satura 95 e naquele dia, naquela prova ergométrica ali, ele está saturando 91, 90. Ok, eu tenho essa característica aí quando eu vou fazer essa oximetria no meu paciente em atividade física. Beleza, pessoal? Nós temos aí várias outras provas de função pulmonar, mas as que a gente vai focar mais na nossa pneumologia são essas manobras aqui. Eu vou passar um videozinho para vocês, um videozinho curto, tá? De algumas provas de algumas manobras. Alguns testes, né? De algumas provas de função pulmonar. As provas de função respiratória são exames simples que avaliam o sistema respiratório e ajudam no diagnóstico de muitas doenças. No dia em que fizer estes exames, não deve usar alguns medicamentos. Pergunta ao seu médico quais. A pletismografia faz-se dentro de uma cabine transparente fechada, onde vai realizar várias manobras respiratórias. Isso permite-nos determinar o volume de ar dos pulmões e avaliar a resistência das vias aéreas. A espirometria mede a velocidade e o volume de ar que os pulmões conseguem movimentar durante a respiração. Para realizar este exame, tem de encher os pulmões ao máximo e soprar o mais rápido possível até os esvaziar. O estudo da difusão do monóxido de carbono permite-nos avaliar a área disponível para as trocas gasosas e a passagem de gases dos alvéolos para o sangue. A medição é feita através da inalação de um gás com uma pequena concentração conhecida de monóxido de carbono. A prova de broncodilatação é realizada em 2 etapas. Após a primeira avaliação, vai inalar um medicamento broncodilatador, cujo efeito nos brônquios vai ser observado numa segunda avaliação, normalmente após 15 minutos. Assim, consegue-se avaliar a reversibilidade das vias aéreas, uma das principais características da asma. No exame de broncoprovocação, irá inalar de forma controlada um medicamento que estimula a contração dos brônquios. Em seguida, através da espirometria, vamos conseguir determinar a gravidade da reação das vias respiratórias no contacto com o medicamento inalado. Esta é a prova mais longa, que poderá demorar até 1 hora. A oscilometria de impulso permite avaliar as resistências das vias aéreas. É um dos exames mais fáceis de realizar. Bastam 30 segundos a respirar regularmente. É principalmente útil em crianças antes dos 6 anos. A medição do óxido nítrico exalado permite-nos saber se as vias aéreas estão inflamadas. Para realizar esta prova,
terá apenas de expirar para o equipamento de forma constante durante 6 a 10 segundos. A sua colaboração e empenho são importantes para os resultados das provas. Todas são indolores e, na sua maioria, demoram poucos minutos.